A gente vai aqui falar um pouco mais sobre isso. Para quem não está por dentro do webinário, gente, vai ser dia 13 às 20 horas. Então já marca aí no seu caderninho. Se você não me segue, já clica aqui para me seguir, para você não perder nenhum lance, para você já saber o dia do nosso webinário. O nome do nosso evento é PSD. O que significa PSD? Professores Sem Dívidas. O que vai rolar lá no webinário? A gente vai... eu vou contar a trajetória, né, que me levou a criar esse método PSD. Porque é um método criado especificamente com as dores, com os desejos, com as dificuldades dos professores. Porque a gente sabe que os professores trabalham muito, tem muita dificuldade de gerir esse dinheiro e às vezes você só vê técnica, não chega a lugar nenhum. E lá eu dou passo a passo, né, o caminho, né, que faz com que esses professores possam sair. Então você não perca, tá, esse evento para que você possa aprender um pouco e adaptar isso à tua vida e você já sair ali com com algo, né, com uma tarefa ali para sua vida, porque vai ser sem dúvida muito importante, tá? Então você vai conhecer essa jornada. E para quem é novo aqui no canal, não sabe nem o meu nome, eu me chamo Késia Miranda. E qual é a minha missão? Eu ajudo os professores a saírem do endividamento e fazerem o seu dinheiro sobrar, que é o que a gente vai também trabalhar sempre nas lives aqui, principalmente essa de aquecimento, tá bom? E aí, se você quer se inscrever, não quer perder esse evento, já vai lá no link da minha bio, tá? Aqui em cima. Já clica no link da bio para que você não perca nenhuma informação para você participar, tudo bem? E hoje eu reservei um tema bem legal, né? Que também a gente tem tudo a ver com essa jornada, que é como que a gente pode, né? Como que o professor pode trabalhar menos, sendo que ele tem tanta conta para pagar e ele sempre sente necessidade de trabalhar mais. Então hoje a gente vai trabalhar sobre isso. E o que é trabalhar menos, né? O que é trabalhar menos? Bom, todo mundo tem um conceito. O meu trabalhar menos significa eu não precisar trabalhar 3 turnos para poder eu conseguir um determinado valor em dinheiro para suprir uma determinada necessidade que eu tenho para me sobreviver. Por exemplo, existem alguns professores que eu já atendi que eles falam assim, eu não posso diminuir minha carga horária, eu tô sobrecarregado, eu tô cansado, tá difícil, mas tem um turno que eu trabalho que todo o dinheiro que eu ganho naquele turno é para pagar a faculdade do meu filho, da minha filha, da minha sobrinha, da minha neta, e eu não posso abrir mão disso. Então eu trabalho 3 turnos para isso. Então, trabalhar menos, né? E aí, como que essa pessoa vai deixar de trabalhar menos, né, se ele precisa suprir essa necessidade? Então, o objetivo da nossa live é a gente aqui discutir alternativas, discutir formas, como que eu consigo começar a pensar em trabalhar menos? Qual o ponto de partida, né? Então fica comigo até o final que você vai sair daqui dessa live pelo menos assim com um entendimento sobre por onde você deve começar, tá bom? E o que é trabalhar menos, né? Para mim é isso, é você não ter essa necessidade de ter que trabalhar 3 turnos. Outra forma também é você não ter que passar o final de semana inteiro corrigindo prova. Depois que termina de corrigir aquele monte de prova, tem que dar conta da casa para poder conseguir passar a semana com a casa limpa, roupa limpa e tudo mais. Isso para mim é trabalhar demais, né? Então isso aí não é trabalhar demais, né? Então a gente tem que pensar assim, como que eu faço para mim trabalhar menos? Não, para mim trabalhar demais é isso, né? Então ter essa obrigatoriedade, ter essa necessidade, tá? Outra coisa, trabalhar menos para mim é ter flexibilidade de tempo. Como assim, Késia? Ter flexibilidade de tempo é eu poder ter a minha vida tão organizada ao ponto de, se eu precisar, por exemplo, não trabalhar 2 dias na semana, eu não trabalhar. Ou então, se eu não quiser, eu ter aquele tempo ali para me fazer o que eu quiser, entendeu? Ter flexibilidade de tempo é eu poder ter alguém
para fazer alguma coisa em casa para mim, por exemplo, no sábado, em vez de eu fazer minha unha, fazer meu cabelo, de eu cuidar de mim, eu ter uma pessoa para poder fazer as coisas, as atividades domésticas da minha casa, eu tenho mais flexibilidade no meu tempo. Então, para mim, isso significa. Aí você pode perguntar, mas isso não é possível porque eu preciso pagar um monte de conta, então eu não tenho esse luxo, tarará, tarará. Ok, eu compreendo, mas eu só tô querendo deixar claro para você o que é ter liberdade de tempo, o que é trabalhar menos, estou deixando só claro, tá bom? E o que é a pessoa trabalhar, e o que é a pessoa que vive trabalhando muito, né? Como que é essa pessoa que vive trabalhando muito? Geralmente, quando a pessoa trabalha muito porque precisa pagar as contas, geralmente é uma pessoa que ela tem muitas necessidades básicas dela não é atendida. Como, por exemplo, a pessoa que trabalha muito, trabalha 3 turnos, geralmente ela tem uma vida social bem pouca, assim, ela não consegue sair muito, porque está comprometido todo o seu tempo. Quando ela chega em casa, ela só quer descanso. Então, acaba que você não tem um convívio social muito grande, então perde tempo. Às vezes você não consegue ter tempo de qualidade com a sua família, com seu marido, você não consegue sair. Quando sobra um tempinho para você sair, você está cansado. Então, quando você trabalha muito, você vive isso, vive essa situação. Trabalhar muito também, trabalhar muito para poder juntar dinheiro para pagar as contas, faz com que você perca muitas coisas na sua vida que às vezes não é sobre dinheiro. Por exemplo, ver o crescimento de um filho, ver o crescimento de um neto, participar mais da vida, né, em família, de repente viajar mais. Então tem muitas coisas que não tem dinheiro que pague e que você, por precisar trabalhar muito para pagar as contas, você acaba não vivendo. Então isso é a vida da pessoa que trabalha muito, tá? Dito tudo isso, ficando claro isso, né? O que é trabalhar menos e o que é não trabalhar muito, quais são os sentimentos que envolvem essas duas situações, eu vou passar agora para outra situação. Tô com minha colinha aqui, tá? Para não me perder. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui, né? O que não é, como a gente vai fazer para superar esse obstáculo. Você já sabe que é os benefícios de trabalhar menos e os malefícios de trabalhar mais, né? Mas você pode estar se perguntando, mas eu preciso trabalhar muito porque senão não vou. Ok, a gente sabe disso, então nós temos aqui problemas para serem resolvidos. Então vamos ver aqui como que eu trabalho isso dentro do meu método, dentro do método PSD, que é o método que você vai entender lá no evento dia 13/4, tá? No evento PSD, tá bom? No webinário. Então, como que eu trabalho isso dentro do meu método? Tem algo que eu trabalho dentro do método que eu chamo de terra. Tem um pilar que eu chamo de pilar terra. E como que é isso e por que eu trabalho esse pilar terra? Porque eu gosto muito que a gente consiga ver a vida de forma holística, de uma forma mais integralizada, né? Então, assim, quando a gente olha para a natureza, quando a gente coloca os óculos da natureza, aqui é um óculos, eu coloco esse óculos aqui e eu começo a olhar para a vida de uma forma, fazendo uma comparação com a natureza. Então, sobre a ótica natural, que o meu curso, ele tem essa ótica natural. Como assim, Késia? Fala-me mais sobre isso, tô ficando confusa. Tudo bem, o que tem a ver terra com finanças, com endividamento? Então, o endividado, o que o endividado sente? O endividado que estiver aqui no chat, comenta aqui comigo e me fala, o que o endividado sente? O endividado, ele sente muita dor. O endividado, ele sente muito o quê? Vergonha. O endividado, ele sente o que mais, gente? O endividado, ele sente a sensação de não pertencimento. O que mais que o endividado sente? Vocês podem escrever no chat? Eu quero a ajuda de vocês. Os sentimentos de uma pessoa endividada. Ele sente tristeza, ele sente que seus sonhos são interrompidos por causa de dívida, ele sente dor de cabeça, ele sente dor no corpo, né?
Então, o endividado, ele sente muitas dores, tá? Então, olhando para a natureza, nós temos o quê? A terra, né? O que é a terra? A terra é uma estrutura. Como que eu posso comparar isso ao endividamento? Se eu sou aqui, o meu corpo físico, ele é comparado a uma terra. É o lugar onde eu estou, onde ali tá os nossos órgãos vitais. No nosso corpo tá o quê? Tá as nossas emoções. O nosso corpo é que nos direciona para o trabalho. O nosso corpo, ele é o quê? A estrutura. Ele é a base. O nosso corpo, ele precisa de cuidados. O nosso corpo, ele precisa ser cuidado para que daqui desse nosso corpo venha, né, as outras situações da vida, que a gente esteja, se a gente, por exemplo, fazer exercício físico, fortalecer esse nosso corpo físico, a gente vai ter mais força para o quê? Para trabalhar. E quando a gente trabalha, vem o resultado. E esse resultado, né, ele nos dá alegria. Então, o que o endividado ele precisa? Ele precisa de uma boa base, de uma boa estrutura, de uma boa terra. Então, eu quero que vocês compreendam qual é o papel da terra aqui, para vocês entenderem como que é essa relação. Então, eu sou a terra, o corpo físico, e esse corpo físico aqui, ele sente sentimentos de uma pessoa endividada. Se essa pessoa endividada, ela sente dor de cabeça, preocupação, esse corpo físico aqui também sente. Então, quando eu não cuido da minha terra, quando a minha terra ela está sofrendo por conta das minhas emoções, que no caso já é a água, que eu chamo de água, eu acabo sentindo aqui, porque a terra, quando ela não tem água, ela sente, ela fica seca. Então, eu preciso o quê? De um equilíbrio entre esses 4 elementos. A água, ela precisa, né, aguar ali a terra para a terra poder florescer os frutos. Então, eu quero que você compreenda isso, que a pessoa, quando ela está endividada, ela está com a terra dela seca, precisando de cuidado, precisando ser arejada, precisando ser molhada, precisa do sol para aquela semente crescer. E quando uma pessoa está endividada, ela não sabe nem por onde começar, essa semente não cresce porque está uma bagunça danada, está faltando água naquela terra, enfim, não tem, a terra ela significa densidade, ela significa estrutura, ela significa firmeza, é da terra que estão enraizadas os frutos, né? As sementes que vão crescer na nossa vida. Então, eu quero que você compreenda o seguinte, que você é uma terra, e essa terra, para ela poder germinar, ela precisa ser cuidada. E essa terra, para ser cuidada, ela precisa que você olhe para outras coisas à tua volta. Não olhe apenas para as dívidas, né? Não olhe para as dívidas. Olhe para o que está acontecendo, o que aconteceu para aquelas dívidas ali estarem na tua vida. Então, a gente trabalha, dentro do meu método, a gente trabalha por essa ótica, por essa ótica natural, para que você compreenda que você é como a terra, que você precisa de cuidados como a terra precisa, para que você possa florescer. Porque se você querer que os frutos, né, você vai ali e pega uma planilha, não, aqui, se eu entender essa planilha aqui, já sei que eu tô devendo e tá tudo certo, agora eu vou só trabalhar e vou... Você não tem estrutura, né? Por quê? Porque o endividado, ele tá muito magoado, ele tá muito machucado, ele não sabe como ele se meteu naquele monte de encrenca. Então, antes você precisa cuidar desse teu corpo físico, dessa tua terra primeiro, cuidar da tua mentalidade, né? Da tua mente, daquilo que vai fazer com que daquele terreno de onde vai surgir o fruto, as raízes. Porque aí, quando você estiver bem estruturado, quando você estiver com firmeza, você saber de onde você está, que terra que você é, né? O que você precisa para germinar. Quando a tua estrutura estiver pronta, você pode mexer com planilha, você pode vir o que vier, que você vai estar forte, você vai estar firme. Então, hoje, eu quero trazer esse entendimento aqui para você. Mentalidade, tá? Mudança de mentalidade e entender que você é a terra, tá? É a terra que precisa de cuidados, tá? Então a primeira coisa é isso, entender que você é uma terra que precisa de cuidados.
Tá, e quais são esses cuidados, Kézia? Eu sei que eu sou uma terra que tá seca, que eu tô muito emotiva, que eu tô muito endividada, que eu não durmo direito. E por onde eu começo? Tá, eu entendi que eu sou a terra, que eu tô seca, que eu preciso de cuidado. E agora? Agora você precisa compreender onde você tá, não é? Para você ver que tipo de semente você é. Então, como que tá essa semente? Ah, eu tô muito endividada e eu não sei por onde começar, tá? Mas você, se eu te fazer uma pergunta aqui, você sabe qual é o seu custo de vida? Ah, eu não sei, eu só sei que o meu salário ele só dá para sobreviver. Isso aí eu não preciso nem fazer conta, porque a maioria das pessoas falam isso, né? Os professores sempre estão comentando isso. Ah, eu não, sinceramente, eu não tenho nem o que fazer conta. Eu já ouvi muito isso, gente. Eu não tenho nem o que fazer, não tenho nem o que contar, gente. Eu só sei que o meu salário, ele só dá para pagar a conta e acabou. Eu vou fazer conta para quê se eu já sei disso? Pois é, mas você precisa responder essa pergunta para você, que eu chamo de raio-x financeiro, né? Raio-x financeiro da tua vida. Você precisa bater um raio-x da tua vida financeira. E você precisa saber quanto você custa no mundo, quanto você custa para viver no mundo. Tá, e quando eu falo assim, eu posso falar de você, as tuas despesas pessoais, eu posso falar de você com os seus filhos, né, dentro da tua casa, quanto vocês custam, quanto a tua família custa para ela viver no mundo, né? Então você precisa ter todo esse conhecimento. Depois que você entender quanto é o teu custo de vida, eu custo para mim poder viver aqui na minha casa, para mim poder pagar energia, para mim poder pagar a escola para meu filho, para mim poder me vestir do jeito que eu me visto, para mim poder ter um plano de saúde, para mim poder ter segurança, eu custo, sei lá, um valor hipotético eu vou jogar aqui. Eu custo 5 mil reais por mês, né? A minha família, a gente gasta 5 mil por mês, ou 8 mil, ou 2 mil, ou 3 mil, não sei. A gente custa isso, ok. E quanto é o seu salário? O meu salário é, sei lá, eu ganho 3 mil reais. Tá, então como que você tem? Sejam bem-vindos, todos vocês que estão entrando. Então, assim, mas e se você ganha, né, os 5 mil reais? Ok, você ganha 5 mil, digamos aqui. E aí você tá gastando ali 7 mil, né? Se você tá gastando 7 mil, isso tem alguma coisa aí que tá errada, né? Porque se tu sabe que o teu custo de vida, tu entendeu, tu pegou, fez o raio-x financeiro, você colocou tudo ali na caneta. Tem gente que coloca em aplicativo, tem gente que bota em planilha de Excel, tem gente que coloca no caderninho aquele de padaria, sabe? Que é o mais usado e muita gente se identifica. Eu ainda hoje, eu faço no caderninho, depois eu passo pra planilha, porque eu gosto mesmo de escrever. E aí, a forma que você vai gerir as tuas finanças, ela tem que fazer sentido para você. O importante é você dominar aquilo ali, é você entender. Assim eu compreendo, assim eu entendi, ok. Aí você entendeu, cara, eu custo 5 mil reais para viver aqui no mundo do jeito que eu tô vivendo. O meu custo de vida tá assim. Ok, beleza, já entendeu? Mas aí tá, e por que será que eu tô devendo 7 mil, se o meu custo é 5? E aí você tem que olhar o que está acontecendo ali nas tuas finanças. E aí, gente, é o que eu sempre bato aqui na mesma tecla. Porque muita gente fala, mas fala isso direto, repete a mesma coisa. A gente repete mesmo, sabe por quê? Porque o óbvio, ele precisa ser dito. E vocês sabem que a maioria das coisas que a gente não faz são coisas óbvias. Por exemplo, ir para academia. A gente precisa ir para academia, a gente sabe o caminho, a gente deve subir as escadinhas, se tiver escada, né? E chega lá, você faz os aparelhos, faz o exercício, né? Só que aí, para você chegar nesse nível de vestir a roupa, de você pegar a bicicleta, ou ir a pé, ou ir de carro, pegar carona, ir de ônibus, chegar lá, vai precisar de você. E às vezes, sabe o que a gente faz? Ai, amiga, me incentiva, liga pra mim, me ajuda, eu não consigo ir. Porque é uma coisa óbvia, você precisa para ter saúde, você precisa para melhorar, né, a sua autoestima, você precisa para muitas coisas. Mas é óbvio, e aí você não faz, você precisa de pagar um personal trainer para poder te ajudar. Do mesmo jeito, é as finanças. Se você não colocar isso como prioridade na tua vida e sempre você fugir e sempre você deixar para depois, esse dia não vai chegar. Porque aí eu te pergunto, desde quando que vocês estão achando que estão devendo, achando que estão assim, sem controle da situação? Desde quando? Será que já tem mais de 2 anos que você está nessa mesma situação e nada muda?
ou tá mais de 3 anos, ou tá mais de 4 anos. Tem gente que tá... Eu passei mais de... Acho que foi 14 anos. Passei no concurso e sempre endividado. Pagava uma conta, pagava lá, dava R$100, dava a metade. Nunca pagava a conta inteira. Muito tempo da minha vida, muito tempo. E aí o que acontece? Quando você tá nesse nível, você vê que entra ano e sai ano e a tua situação é a mesma coisa, não muda. Mas o que faltou? Planejamento. Faltou o quê? Sonhos. Faltou o quê? Você olhar ali, né, para sua vida e ver qual é o teu custo. Enquanto eu não olhei e me entendi quanto eu custava no mundo, eu não consegui resolver essa situação. Então, uma coisa que você tem que fazer é ver isso, tá? Eu sempre já falei aqui dos envelopes, né? Hoje eu vou usar outra nomenclatura. Vamos imaginar, eu não trouxe aqui, eu ia trazer 3 caixinhas, mas digamos aqui que nós temos três caixinhas. Gente, eu vou pegar uma caixinha aqui que fica melhor. Olha só. Nossa, que por coincidência tem 3 caixinhas aqui perto de mim. Olha só, tem 3 caixinhas aqui, né? Tem 3 caixinhas. Aí imagina que cada caixinha dessa, né, aqui nessa primeira caixinha é a tua sobrevivência. Você precisa colocar 50% do seu salário aqui dentro, porque você precisa sobreviver com 50% do que você ganha. Quando eu falo sobreviver, gente, é despesas obrigatórias. Energia, telefone, supermercado, essas coisas que são obrigatórias, que você precisa, que para você é obrigatório, porque faz muito sentido de ser obrigatório, porque isso tem que fazer sentido para você, tá? E aí, 30% é para o seu estilo de vida. Eu digo que nesse aqui, gente, estilo de vida é onde você tem prazer de gastar. Porque aqui você não vai comprar por obrigação, aqui você vai comprar por prazer. Aqui vai entrar aqui aquele dinheiro do lazer, sabe? Do final de semana, que você vai sair com os amigos. Aqui você vai poder comprar aquela roupa que você deseja, tá? Que você não precisa, que não é obrigação, é que você deseja, porque a obrigatoriedade é aqui. Mas aí aquela roupa que você deseja, 30%. É academia, é aquela pessoa que você paga para fazer as coisas para você, porque você quer ter um estilo de vida mais leve. Então é aqui. E aqui é 20% que é investimento. O que é isso aqui? É o que sobra. Ah, Kézia, mas isso é surreal, isso aí isso não existe. Isso aí a gente não faz isso. Tá, mas na prática tem que ser. 20% tem que sobrar. Ai, Kézia, mas para que esses 20%? Para você poder investir no teu futuro, nos teus sonhos. É aqui que você vai poder fazer a tua reserva de segurança, a tua reserva de emergência. É aqui que você vai investir na tua aposentadoria. Então, a maioria das pessoas não fazem essa divisão assim. 50, 30, 20. 50, 30, 20. Então, nós temos aqui 3 caixinhas. E aí você pega, e aí você percebe, quando você faz o teu raio-x lá, você percebe que o teu dinheiro, ele tá ficando, às vezes tá ficando tudo aqui no meio, ó, no estilo de vida. Você vê assim que você gasta muito com estilo de vida e tá comendo mal. Às vezes você tem coisas obrigatórias, mas você às vezes está deixando aqui o teu condomínio atrasar. Às vezes está deixando até o supermercado atrasar, porque você quer sustentar uma vida aqui que você ainda não está com condições de sustentar. Entende, gente, como esse equilíbrio é importante? Então, é só você olhar dessa forma, tá? Fazer essa divisão, tá? E aí, quando você tem essa divisão e dentro dessa, você sabe o seu custo de vida e você consegue fazer essa divisão dessas 3 partes, você consegue respirar melhor, porque você sabe que você vai chegar onde você quer chegar. Afinal de contas, 20% ali da sua vida, né, tá sendo guardado. 30% você tá vivendo, você tá tendo estilo de vida, você tá tendo qualidade de vida. E você tá sobrevivendo, e você tá pagando as suas coisas obrigatórias. Só que a maioria, gente, dos professores, eles estão pegando e tá muito alto. As despesas obrigatórias estão altíssimas. Aí ele não tem vida, ó. Aí ele não vive e muito menos guarda dinheiro. E é esse um dos grandes problemas que as pessoas assalariadas, principalmente os professores, fazem, né? Eles se perdem, tá? Então tem que rever esse custo de vida. Outra coisa, que eu anotei aqui, fiz a colinha aqui para não esquecer nada para vocês, sobre essa questão de custo de vida, eu tenho mais uma observação para fazer para vocês.
quando a gente vai olhar o nosso custo de vida, lembra das 3 caixinhas, né, que eu apresentei aqui para vocês, olha só. Quando a gente vai olhar o nosso custo de vida, o que acontece? Muitas vezes, aqui no meio, que é o estilo de vida, né, que é o estilo de vida, a gente tá tendo um estilo de vida que não tá congruente, congruente com aquilo que a gente deve viver. Por exemplo, a Fábio falou aqui, isso é verdade, controle financeiro do meu ponto de vista traz qualidade de vida. Isso mesmo, Fábio, traz qualidade de vida, por quê? Porque quando você pega e você tem essas finanças todas divididas, você tem prazer, por exemplo. Eu sei que aqui no meio, que é o meu estilo de vida, né? Eu sei que eu posso gastar 30%. Como tu sabe que tu pode, tu já faz as coisas dentro da porcentagem certa. E aí, isso te dá o quê? Prazer. Você sabe que você não está fazendo nada errado. Só que o que acontece? A maioria das pessoas, elas pegam e gastam muito aqui no estilo de vida, fazendo escolhas que não condiz com o seu salário, né? Que é o que eu fazia muitas vezes. Eu cheguei a já comprar bolsa de tipo, cara, R$1.500, né? E aí, o que necessidade que tem de comprar uma bolsa desse valor? Se existem bolsas, né, de 400, de 500, que são boas também. Mas por quê? Porque às vezes por trás daquele sentimento, por trás do sentimento de comprar a bolsa, tem algumas coisas que precisam ser resolvidas na tua vida. Por que você compra uma bolsa desse valor se você é uma pessoa que está fugindo, não está dentro daquela porcentagem que você precisa colocar? O que você está querendo mostrar para a vida, para o mundo, para as pessoas, né? Por que você está querendo sustentar uma imagem de que não é necessário, né? Então tem que ter muito cuidado. Outra coisa, tem pessoas que moram de aluguel, né? Um exemplo, nada contra, lógico, a maioria, muitos brasileiros moram de aluguel, mas tem muita gente que mora num aluguel assim muito alto e às vezes ele pega e gasta um valor muito alto nas despesas obrigatórias. Por exemplo, aqui nas despesas obrigatórias, essa pessoa está gastando com aluguel, que é a despesa obrigatória, um valor muito alto. Por quê? Porque a casa, ela é uma casa cara. E aí você não tem, às vezes, muita coragem de trocar por um aluguel mais barato, porque você acha, eu mereço uma casa linda dessa, eu mereço uma casa de boa qualidade e tal e tal. Só que às vezes você sabendo procurar, você consegue encontrar um equilíbrio ali. E aí às vezes você fica gastando muito nas despesas obrigatórias porque você não tem o cuidado de de dar essa olhada assim, sabe, com mais critérios, né? Poxa, por que eu vou olhar para isso, né? Por que eu tô pagando um valor de aluguel tão caro, sendo que eu podia estar investindo 20%, 30% eu podia estar investindo no meu estilo de vida, 20% eu podia estar guardando e eu podia fazer esse equilíbrio, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então as nossas escolhas, elas interferem nesse resultado. Então quando eu falo como eu consigo trabalhar menos, né? Como eu faço para mim trabalhar menos? É isso, é você saber fazer escolhas conscientes para que você não vire um burro de carga, tá? Eu vou usar essa palavra burro de carga, porque eu tava pensando hoje nessa palavra burro de carga. Por que as pessoas falam burro de carga? Fiquei pensando, burro de carga, porque o burro, ele fica carregando ali tudo que o dono coloca nas costas dele. Vocês já viram na rua? Você já viram algum burro? Eles botam uma carroça imensa no burro e aí o burro fica carregando aquela carroça pesada na rua, trabalhando, carregando um monte de coisa e quem ganha é o dono. Então, quando você tem o seu salário e você começa a comprar coisas que não estão dentro dessa estrutura que eu mostrei aqui, que é sobrevivência, né, que é despesas obrigatórias, depois vem estilo de vida e depois vem investimento, quando não está dividido dentro dessa estrutura, você vira um burro de carga, porque você não tem o para quê. Porque qual é o momento que você está reservando para você viver? O estilo de vida você gasta com viagem, por exemplo, né? Se você dentro da divisão de 50, 30, 20, você gasta 30% com estilo de vida, significa que você é uma pessoa que viaja, você é uma pessoa que pode sair para um lazer, para um happy hour, você é uma pessoa que sai com as amigas, você é uma pessoa que você vai para o cinema, você é uma pessoa que
que você vive. Eu digo que dentro do estilo de vida é um momento que você vive. Porque quando você está ali nas despesas obrigatórias, você precisa pagar aquilo ali para sobreviver. Mas dentro do estilo de vida você vive. Aí muita gente troca o viver com qualidade para ficar igual um burro de carga, só nas despesas obrigatórias. Aí ele fala, mas eu não posso viajar, eu não posso fazer isso, porque eu preciso sobreviver, só o meu aluguel, só a escola do meu filho, só não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai o meu salário todo. Tá, mas por que tá indo o teu salário todo? Quais foram as escolhas que você fez que te levou ao teu salário ir todinho para lá? Né? Então, é bom, professor, você rever isso, né? Você começar a pensar assim, poxa, eu trabalho em 3 escolas, tem mesmo necessidade de eu trabalhar em 3 escolas? O que que eu posso mexer aqui nessas minhas finanças, né? Nessas 3 caixinhas, qual dessas 3 caixinhas tá fora de controle? É essa caixinha aqui das despesas obrigatórias? É essa caixinha aqui do meu estilo de vida, né? Aqui, ou é aqui dos meus investimentos, né? Qual é a caixinha? Será que eu estou investindo mais? Eu deveria investir menos, né? Bora fazer esse equilíbrio? Bora pensar, né? Então, é muito importante você ter isso claro, tá? E aí, gente, tem uma outra coisa, né? Eu coloquei na minha colinha aqui para mim não me perder, tá, gente? Então, assim, rever o custo de vida, né, é muito importante. Outra coisa, assim, que eu queria que eu até anotei aqui do ladinho para falar para vocês, para mim não me perder. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Que eu anotei aqui uns pontos bem interessantes para vocês. Por exemplo, a questão do supermercado, só para vocês entenderem aqui, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu jamais eu vou comer mal, eu vou fazer escolha, por exemplo, de supermercado, né? Gente, tem gente que fica escolhendo o que comer, que coisa mais triste, isso é pão durice, vão te chamar de pão dura ou pão duro, isso é comum, tá, gente? Vão te chamar de pão duro, vão te chamar de... Quando você começa a organizar a sua vida financeira, é a primeira coisa que vão te chamar. Mas olha só, o que você tem que entender é o que faz sentido para você. Por exemplo, no supermercado. Às vezes, para você poder sobrar dinheiro, para você poder não trabalhar muito, né, para poder ganhar, porque o título da live é como que eu faço para me trabalhar menos, né? Como que eu faço para me trabalhar menos, né? E fazer sobrar dinheiro, né? Na verdade, você precisa fazer escolhas. Então, no supermercado, por exemplo, o que acontece? Às vezes você vai comprar um sabão em pó. Tem 2 marcas que são ótimas. Só que tem diferença de uma para outra, às vezes, do sabão, né? De R$1 e pouco, né? Ou R$2. E aí você, por estar tão acostumado com aquela marca Y, você nem se dá a oportunidade de experimentar aquela outra marca para ir diminuindo, para você sobrar dinheiro no teu bolso. Acaba que você não faz isso. Eu tô falando de um item. Mas às vezes você vai no supermercado e você só compra filé. Só que tem outra carne também que ela é tão boa quanto o filé, né? E aí às vezes você fala, não, mas eu mereço comprar só o filé. E aí você compra a carne mais cara do supermercado também. Então você está escolhendo um estilo, uma coisa que você consegue compensar por outra, você consegue substituir. Marca de ração, né? Às vezes você tem uma marca muito boa, mas a outra passa na televisão, passa no YouTube, tem propaganda e você vai pela primeira emoção que aparece. Então, o supermercado é uma coisa que dá para você reduzir muito para fazer sobrar dinheiro, né? Outra coisa também que dá para você reduzir muito, como eu já dei o exemplo, é o aluguel. Às vezes você trocar um aluguel caríssimo, né? Por um aluguel que você vai encontrar um equilíbrio ali, que dá para você se sentir bem também. Carro, tem pessoas que têm 2 carros em casa. Quando não tem 2 carros, às vezes você acaba que compra um carro onde ele tem um custo muito alto de combustível, né? Então substituir por um que não gaste tanto. Então tudo isso são formas de você fazer sobrar dinheiro, mas você precisa primeiro trabalhar essa terra, que eu falei anteriormente, que é essa sua estrutura, porque você vai ter que se preparar. Não é tudo fácil, eu não vou dizer para vocês que é tudo às mil maravilhas. Você precisa se preparar para mudar essa mentalidade, porque é
um momento de mudança de mentalidade, sabe? E no meu método, eu trago isso pro meu método. Por isso que lá no dia 13, eu vou enfatizar muito isso sobre essa estrutura que eu utilizo no meu curso, no meu método, para que se você seguir aquela estrutura, você consegue chegar ao teu objetivo. Mas primeiro você tem que trabalhar esses pilares que eu vou trabalhar lá dentro, né? Para poder te ajudar, tá bom? E aí, outra coisa que eu mostrei aqui para vocês é que mentalidade, né? Que eu quero trazer para vocês é que mentalidade de riqueza, gente, não é você achar que é você ter as melhores marcas de roupa, as melhores marcas de carro, morar no melhor bairro. Não é isso. A mentalidade de riqueza é você entender a riqueza de uma vida simples, tá? A riqueza de uma vida simples é que faz você ser uma pessoa próspera. A gente poder olhar para o simples e você dizer assim, caramba, eu consigo viver bem na simplicidade. Eu não preciso de uma bolsa da Vitor Hugo de não sei quantos R$1.000 para mim poder me sentir incluída. Eu não preciso dessa calça caríssima para mim poder me sentir pertencente àquele grupo. Você tem que ser quem você é, porque o que leva muitas pessoas ao endividamento, às vezes, gente, a maior parte das vezes são questões emocionais. É você não dizer não e participar de festas, de coisas que você vai porque você não olhou o seu orçamento, mas você quer se sentir incluído, né? Então, a maior riqueza é você entender que você precisa desejar o que você já tem. Eu gosto muito dessa frase, desejar o que você já tem, porque quando você deseja o que você tem, eu vejo que você enxerga, na verdade, aquilo que está à tua volta e você perde essa necessidade de ter que ser pertencente e de se endividar para agradar o outro, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência de mentalidade. Quando eu mudo a minha mentalidade, eu prospero. Quando eu entendo a riqueza de uma vida simples, eu começo a prosperar porque eu não sinto a necessidade de ficar gastando, né? De ficar gastando para agradar A ou B, né? Eu preciso, por isso que eu digo assim, cuidar da sua terra interna, do seu físico. Quando eu falo terra, eu falo do nosso corpo físico, da nossa estrutura. A gente vai conseguir melhorar a nossa relação com o dinheiro, porque já não vai mais ser sobre o outro, vai ser sobre eu, porque eu tô ali fundamentada, eu tô estruturada, né? Eu tô estruturada. Eu sei que eu ganho X, eu sei que eu tenho um teto para me gastar. Então, agora eu vou gastar de acordo com aquilo que eu tenho. E aí eu vejo que eu não preciso agradar ninguém e o meu dinheiro começa a sobrar. Por quê? Porque eu não preciso agradar ninguém, eu só preciso respeitar o teto. E aí você olha a riqueza da vida simples. Às vezes eu fico pensando assim, a natureza ela é muito próspera. E às vezes a gente gasta dinheiro em coisas que é desnecessário. Por exemplo, eu não sei onde vocês moram, se é no meio de um centro urbano, ou se moram perto de zona rural, eu não sei quais os meios de lazer que vocês têm. Mas muitas vezes a gente só precisa olhar o que tem à tua volta, né? A Fábio falou assim, eu precisava ouvir isso. Mas é isso, gente. A gente só precisa olhar a nossa volta e dizer assim, cara, tem uma praça na minha cidade, uma praça. Eu nunca fui nessa praça. Será qual seria a experiência de ir lá, sentar naquele banco, olhar para aquela árvore, quem sabe tomar um sorvete com um amigo que eu não vejo, ou uma amiga há muito tempo naquela praça, e a sensação que isso vai me trazer e o custo bem baixo. Às vezes falta a gente olhar, falta a gente tirar esse momento para isso e você está sendo o quê? Você está usufruindo da riqueza de uma vida simples, sem precisar ser, sem precisar ter para poder ser, mas você ser para você ter, porque aí você vai ser você e você vai ter o que a natureza já tem. Então qual é a grande sacada aqui? Desejar o que você já tem faz com que sobre dinheiro no teu bolso, porque aí você não tem que pertencer, você não tem que se igualar, você não tem que fazer isso para
provar nada para ninguém, né? Então isso é uma coisa muito importante para fazer sobrar dinheiro. Aí tem outro ponto aqui que eu anotei aqui para vocês, que é assim. Quer dizer, e o que eu ganho quando eu supero isso? Porque é uma guerra, né, gente? Vamos combinar. É uma guerra. A gente tá ali com a nossa vida, as nossas contas, ela nunca foi pro papel. E quando vai, a gente não vê. Aí tu começa o mês, você vai lá no supermercado, passa cartão, aí você recebe, vem conta de energia, você vai pagando, aí você não sabe nem quanto você tem no banco, então tudo uma bagunça. Aí de repente chega alguém dizendo que você tem que dividir em 3 caixinhas. Você tem que colocar aqui 50% para contas obrigatórias, 30% para você viver, para estilo de vida, e 20% para você guardar. E aí você se vê nessa situação, aí você começa, agora eu me animei. Só que no meio do caminho você se perde. Mas por quê? Porque você precisa mudar a mentalidade. Você tem que entrar como alguém que entra para uma guerra. Eu vou me encaixar dentro desses exemplos que foi dado aqui, porque alguém já treinou, alguém já fez e deu certo, né? Então, é muito importante você ver isso. Então, o que isso te traz? Isso traz paz, serenidade, você saber que você tá gastando ali, mas você planejou gastar aquilo ali. Você está crescendo na sua vida, porque você sabe que já tem 20% que está investido, que você está guardando. Você sabe que tem 30% que vai te permitir viver, ter qualidade de vida, né? Você sabe disso. Aí você pega e você tem o quê? Paz, tranquilidade, você fica uma pessoa mais calma, o endividamento deixa as pessoas agoniadas, deixa as pessoas nervosas. Vocês sabiam que as causas de divórcio, tá bom, Sueneide? Seja bem-vinda. Que as causas de divórcio é por conta, as pessoas se divorciam mais por endividamento, por brigas por causa de dinheiro, do que mesmo por traição. Vocês sabiam disso? Que é muito maior. As separações é por causa de dinheiro, não é por causa de traições. Então você imagina o tanto que isso é sério. Então quando eu digo assim, o que é que isso traz para você? Que benefício que você traz de fazer essa organização que eu já falei aqui? É você dizer, eu não briguei mais com meu marido, eu já posso sair com meu filho para tomar um sorvete, agora eu posso comprar a roupa que eu quero porque ela tá dentro daquele teto que eu estipulei lá no meu estilo de vida. Agora eu posso, né, fazer uma viagem, nem que seja uma vez por ano, eu posso viajar para ver minha mãe, ver minha tia, ou então passear, fazer um cruzeiro, porque eu tenho isso organizado dentro da minha vida, porque eu trabalho para viver, não para morrer, porque eu não preciso trabalhar 3 turnos para me ter isso, desde que eu encaixe o meu orçamento dentro dessa estrutura que a Kézia falou aqui, entende? Então, o que isso traz? Serenidade, paz. Agora, você imagina, você tá ali numa escola dando aula ou fazendo outro serviço, né? Aí você pega e fala, ai meu Deus, já tá chegando julho, poxa, eu queria tanto viajar, mas meu Deus, eu tenho que pagar fulana, ciclana, tana. Como é que você vai ter paz? Não tem paz, né? Isso foge. Então é muito importante isso, tá, gente? A gente entender o porquê que a gente precisa melhorar, tá? Obrigada, Saneide. Outra coisa, gente, vocês podem dizer aqui também, pode comentar, falar as dúvidas de vocês que eu respondo, tá? Kézia, e quais são as objeções, né? Eita, agora vem as objeções. Ah, Kézia, tu não sabe da minha vida nem a metade. É fácil falar, mas tu não sabe. Gente, eu sei que vocês podem dizer assim, o meu salário é muito pouco que não dá nem para dividir. Isso é utopia. Salário pouco, tá? Aí outra pessoa você pode falar assim, mas eu preciso manter um padrão de vida assim, porque as pessoas vão me chamar de... vão dizer, né, que eu sou uma pessoa que eu não tenho... que eu preciso me vestir assim porque professor tem que ser assim, né? Ou fulano de tal tem que ser assim. A vida, a sociedade, ela me impõe uma forma de me comportar, de ter a roupa que eu preciso ter, a joia que eu preciso ter. Então, falar é fácil, quer dizer, mas eu tenho uma pressão social, né? Aí você pode falar assim, eu tenho dificuldade de cortar a despesa. Não. A gente pode dizer, tem dificuldade de cortar despesa, por quê? Porque faltou trabalhar a mentalidade. Quando você entende a riqueza da vida simples, aí você não tem mais essa necessidade. Por quê?
porque você entende que mais importante é o teu sentimento, é o que você vai sentir se você tiver com a tua vida financeira organizada, é o que isso te traz, é os prazeres que isso te dá, é a paz mental, é o equilíbrio, é o não brigar com o marido, é não brigar com a mãe, porque tem filhos que escondem as coisas da mãe porque é cobrador em casa e às vezes compra as coisas e esconde, e é uma confusão que dá. Então, o resultado que você tem de organizar é isso, é você ter paz financeira, né? Então, você pode dizer que isso é difícil. É difícil se você não quiser trabalhar a mentalidade, né? Aí outra pessoa pode falar, mas para mim fazer isso tem que arrumar outro trabalho. Só o meu salário não dá. Só que, se você ganha hoje, sei lá, 5 mil reais e depois você ganha 10 mil, se você não mudar a sua mentalidade, se você não entender essa estrutura que eu expliquei aqui, do 50, 30, 20, se você não entender que você precisa se organizar e se encaixar dentro dessa estrutura ou de uma outra que faz sentido para você, porque aqui não é nenhuma regra, né, que você é obrigado a manter, mas desde que faça sentido, porque tem pessoas que colocam assim, ah não, agora eu não posso dividir 50, 30, 20, mas eu consigo colocar 70, 15, 10, o importante é que você comece, tá? A dividir e isso faça sentido para você. Mas se você não começar, se você tá há 5 anos endividado e nunca consegue resolver o problema, vai ficar mais 5, mais 5, mais 5. Então precisa começar, tá? Então você não pode você precisa se desafiar, tá bom? Então as objeções elas vão acontecer. Kézia, e qual o jeito errado, né? O jeito errado de fazer isso? Como é que as pessoas elas se organizam financeiramente? Qual a forma errada de se organizar? Bom, gente, a forma errada é aquela forma que a pessoa, ela acha que só anotando as coisas, né? Só anotando, ela vai resolver todos os problemas. Aí as pessoas começam a anotar, eu vou agora, a partir de hoje, eu vou me organizar financeiramente. Aí ela não coloca um teto para as coisas, ela coloca assim, não, eu vou gastando aí, e conforme, digamos que meu salário é tantos reais, quando der tantos reais eu já sei que eu não posso gastar. Mas isso é a forma errada, porque se tu não divide, tu não vive. Porque às vezes você pode estar fazendo aquele erro de estar gastando todo o teu salário com as despesas básicas. Aí você está deixando de viver, você não está tendo estilo de vida. Você não está vivendo, você não está tendo prazer, né, de viver, porque você está gastando muito com a sobrevivência. Então, esse é um jeito errado, porque você, a longo prazo, a médio e longo prazo, você pode cansar e você pode entrar numa depressão, porque você é uma pessoa que luta, que batalha, que trabalha, que corre, que acorda cedo, mas você nunca vê dinheiro. O teu dinheiro é só para pagar a conta. Então, como a pessoa fica motivada se ela trabalha só para pagar a conta? Ela não se motiva, né? Então, esse é o jeito errado. E o jeito certo é você encontrar aquilo que faz sentido para você. Tipo, o que faz sentido para mim, né? Como que eu consigo me organizar? Kézia, eu gosto muito de gastar com viagem, então eu acho que o meu estilo de vida vai ficar alto por conta das viagens. Ok, só que aí você tem que ver que você tem que mexer lá nos 50% das despesas básicas para poder fazer o equilíbrio. Porque aí você tira de uma coisa, mas levanta a outra. Então você tem que fazer o equilíbrio. Então tem que fazer sentido para você, tá? Porque se não fizer sentido para você, você não vai conseguir levar isso adiante. E outra coisa, gente, também que é um jeito certo que eu acho, é você ser movida por sonhos. Não adianta, para mim até hoje, eu cheguei até aqui hoje, sempre foi movida a sonhos. Mas assim, sonhos com objetivos, né? Sonhos que vira meta, tá? E aí esses sonhos viram metas e essas metas, com essas metas eu chego aos meus objetivos. Então, se você não tem sonho, comece a sonhar ainda hoje. Então essa é a tarefa de casa que eu deixo para vocês. Comece a sonhar ainda hoje. Definam o porquê que vocês vão pagar as contas. Por que vocês querem trabalhar menos? O que trabalhar menos vai te levar? Para onde trabalhar menos? Por que eu quero mais tempo? Né? O que eu vou fazer com esse tempo? O que esse tempo vai me entregar? Eu vejo muita gente que passa anos e anos e anos dizendo eu preciso ter mais tempo para mim, eu não tenho tempo para nada, que o tempo está me corroendo. Mas o que é que você está fazendo para diminuir esse tempo? A primeira coisa que eu vou deixar de ver de casa aqui é você fazer esse teu raio-x financeiro e você ver ali o que você pode cortar
das tuas despesas, o que você pode substituir, né? E o que você pode acrescentar, né, nas tuas despesas, o que você pode fazer, né? Você tem que ver isso, né? O que você pode ir fazendo esse equilíbrio, tá bom? Mais uma coisinha que eu anotei aqui para não esquecer nada para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mais um recadinho que eu anotei. Bem aqui do outro lado. Fazendo esse dever de casa, tá, gente? Fazendo esse raio-x, definindo para onde vocês querem ir, né? Vocês comecem a entender. Vão chamar vocês de pão duro, vão dizer que vocês estão, né? Estão sendo, como é que chama? Mão de vaca. Vão falar. Então vocês têm que estar estruturados, têm que estar conscientizados que isso vai acontecer. No entanto, trabalhe a mentalidade de vocês e entendam, nós somos uma terra. Essa terra, ela precisa de água. O que é essa água? A água são as nossas emoções. Elas têm que estar, as nossas emoções, nós precisamos estar bem, né, para poder essa terra prosperar. Então, quando a gente coloca água numa terra seca, aquela terra, ela fica pronta, né, para aquela semente brotar. Então, pensem, nós somos uma terra, que é o nosso corpo físico, e essa terra, ela precisa, nós precisamos trabalhar essa terra, estruturar a nossa terra. O que é terra? Terra é estrutura, terra é solidez. Terra é preparo, né? Terra é de onde vai crescer as coisas da nossa vida. Então, se você não preparar a tua terra para você poder crescer financeiramente, e o que é preparar essa terra? É mudar a tua mente, a tua mentalidade, tu entender que não é sobre ser rico, não é ter coisas. Ser rico é você entender a riqueza que existe numa vida simples também. E às vezes você vai precisar, por um tempo, cortar algumas coisas, né, que você julgava que aquilo era necessário, mas às vezes eram apenas desejos. E aí, quando você opta por uma vida simples, aquele desejo, ele se amortiza, aquilo não faz mais sentido para você. E aí, quando ele deixa de fazer sentido, você não sofre mais. Então, o recado que eu quero trazer para vocês é isso. Cuide da vida, né, da terra de vocês, né, desse solo, dessa terra, né, e para que ela possa prosperar, para que essa semente que está no corpo de vocês, ele possa brotar e vocês possam ter resultados na vida financeira de vocês, para que vocês possam trabalhar menos e sobrar dinheiro, né? E sobrar dinheiro para vocês pagar as contas. Quando você olha para a tua vida e você opta por uma vida simples, sobra mais dinheiro e você consegue pagar as contas. E aí, gente, mais um recadinho. Não esqueçam que dia 13 de abril, às 20 horas, tá? Vocês podem se inscrever no link da bio, que eu vou mostrar toda a estrutura que eu percorri para poder sair do endividamento e fazer o dinheiro sobrar, mesmo sendo professora. Porque professor, gente, pode sim, é como qualquer outra profissão. A gente só precisa se organizar financeiramente para que a gente possa, né, também usufruir de uma vida com qualidade. E dizer que a gente vive uma vida simples é também ter qualidade, porque às vezes o que a gente precisa é só olhar pra gente, né? É só a gente desejar aquilo que a gente já tem. Porque a gente olha muito pra fora e esquece de olhar que a gente tá com muita riqueza em volta e a gente tá se endividando olhando pra coisa achando que a gente precisa ter, tá bom? Então, o dever de casa é esse. Façam uma raio-x financeiro e vejam, né, como vocês podem melhorar a vida de vocês, né? Como que vocês conseguem melhorar a vida de vocês pra que haja prosperidade, tá? E não esqueçam de se inscrever no link da bio para o evento, tá? PSD, Professores Sem Dívidas, porque lá eu vou mostrar toda a estrutura, toda a jornada que vai fazer com que vocês saiam do endividamento ou algum amigo ou alguém que esteja precisando, tá? Compartilhe essa live com outras pessoas para que mais pessoas possam, né, sair do endividamento e ter o seu dinheiro sobrando finalmente, tá bom?